Então, o que eu vejo na minha memória, assim, não é uma memória, mas eu imagino como era Bom Retiro do Sul antes da Eclusa. Isso sempre vem, assim, quando falar do início de Bom Retiro, quando surgiu, né, e nem era a nossa cidade, quando surgiu lá atrás como vila, como local, e eu me pergunto também, o que seria, por exemplo, Bom Retiro sem Eclusa? Como ele seria? Será que não seria um município ainda melhor do que é hoje? Esse é um questionamento. A gente adora essa Eclusa. Ela é o nosso ponto turístico, é uma referência nossa, é uma referência para o Vale. Mas era tudo bem diferente, o funcionamento das coisas era completamente diferente aqui. Como era essa navegação? E nós temos história disso, né? E quem pode contar essas histórias são as famílias daqui, são as pessoas mais de idade daqui, é buscar informações através de registros que se tem, registros fotográficos, algumas coisas escritas. E a gente deu um início disso, né? Aqui no nosso período, acho que a gente deu o pontapé inicial para contar melhor a história de Bom Retiro. É o que a gente tem feito nesse trabalho dentro da cultura e do resgate, né, dessa origem, né, do nosso povo, da nossa cidade. O primeiro colonizador oficial foi um português que veio direto de Portugal, do continente, e trouxe consigo, né, negros escravizados. Depois, mais tarde, vieram os alemães, teve também os açorianos da região de Taquari que vieram mais tarde, que eles não são os colonizadores oficiais. Vieram os alemães, os açorianos, os italianos, que foram descendo de regiões próximas aqui de Bom Retiro do Sul, porque na época o único meio de deslocamento e comércio, transporte para comercializar os produtos era através do rio. Teve alguém que brincou que a 386 era aqui, o pessoal vinha, descia por Bom Retiro do Sul, na estrada de chão que tinha na época, para poder direcionar para Porto Alegre as suas mercadorias através das embarcações, né? Então, a origem se deu com o português, que são registros oficiais de terras. Até existiam outras pessoas que também eram mencionadas, por exemplo, o Silva Jorge, que diziam que já tinha propriedade naquela região hoje onde é o Faxinal do Silva Jorge. Só que oficialmente o que nós temos pesquisa é do João da Silva Ribeiro Lima, depois ficou só intitulado João da Silva Ribeiro. E toda essa família Ribeiro, ela foi crescendo, né? Foi evoluindo, foi se estabelecendo em Bom Retiro e se tornou bastante numerosa e faz parte da história do município até hoje. Sobre a origem do município, né? Que foi através de uma sesmaria. E eu sou descendente de 6ª geração do sesmeiro João Ribeiro da Silva. E então essa história eu considero ela muito importante porque nós podemos estudar a história do Rio Grande do Sul através dela e também muitos aspectos da história do Brasil que podem ser estudados a partir da formação do povoado de Bom Retiro do Sul e depois também do povoado, que entra a mudança dos meios de produção, né? Se nós formos pensar através dos meios de produção, do trabalho escravo, dos donos da terra com os seus os que arrendavam as terras, ou nem era isso, moravam e tinham uma quantidade, doavam uma quantidade. Depois, pelas relações de trabalho, dos pequenos empreendimentos, das pequenas fábricas, que depois começaram a ter funcionários, e aí já se vê todo o processo da mais-valia sendo trazido. Então, assim, tu pensar a história de Bom Retiro do Sul, tu consegue repensar a história do Rio Grande do Sul através das grandes fazendas e também traz também todos os eixos da história do Brasil. Tem toda uma história
com os ribeiros, que então era mais a formação, a delimitação do território de Bom Retiro do Sul, foi feito por esse ribeiro. Depois, com a chegada dos alemães e dos italianos, então a constituição do povoado, porque eles foram estabelecendo os seus armazéns, porque as mercadorias eles não podiam vir com as carroças e largar à beira do rio, ou vir com a mercadoria de Porto Alegre e largar à beira do rio até que chegassem os carroceiros, né? Então eles foram criando os armazéns para poderem ir fazendo os depósitos dos produtos. E aí ali foram vindo as construções e o crescimento, e as pessoas vieram residir em Bom Retiro por conta de que aqui era o principal centro né, de logística, vamos dizer assim, do comércio da região. Eu percebo algo que já vem acontecendo há algumas décadas, né? O município surgiu em função da navegação, isso todo mundo sabe. A gente tem aqui na Cidade Baixa ainda resquícios dos antigos armazéns que serviram, né, na época para transporte, para gerar a economia das pequenas agroindústrias familiares de Bom Retiro do Sul, para transportar seus produtos a Porto Alegre e assim trazer produtos também. Não diferente da situação que o país inteiro sofreu na década de 70, onde o Brasil já tinha uma forma sustentável para o transporte, que era o transporte fluvial, o país investiu para a atração de grandes montadoras também nas autoestradas, né? Então, a gente percebe que o crescimento da cidade aconteceu em direção a 386. Hoje, todos os municípios querem ter uma testada, estão investindo, né, em função da própria logística, nas testadas com as autoestradas. Isso aqui também para a gente acontece, né? E, na minha opinião, é o que ocasionou o esvaziamento, talvez, aqui da Cidade Baixa, se é assim que se possa dizer. Eu penso que é possível para a gente evitar que isso aconteça, né? Tivemos aí, mesmo com o trabalho do Patrimônio Vivo, 2 eventos, em setembro de 23 e maio de 24, que foram as enchentes que historicamente atingem a Cidade Baixa. Então, de que forma a gente vai tratar isso de agora em diante? São eventos que nunca aconteceram nessa envergadura, porém, existe uma palavra que se chama resiliência, né? Existem formas da gente sim poder utilizar o patrimônio. A gente, claro, não conta com eventos catastróficos todos os anos, ninguém espera isso, né? Ao menos são as previsões, mas de alguma forma esse patrimônio cultural ele deve ser utilizado. Ele nem que seja ao menos para que as pessoas conheçam o que aconteceu, conheçam a história da origem do município que foi na Cidade Baixa, e claro que a gente possa pensar aí, inclusive, né, isso interfere diretamente no desenvolvimento do município, até porque se considerou todos esses aspectos para o plano diretor, né, que é um planejamento que se faz a médio e longo prazo, que vai prever o desenvolvimento do município.